Tirem as crianças vitrinautinhas da sala. Hoje vamos falar sobre Robert Mapplethorpe. As fotografias de Robert Mapplethorpe sempre foram feitas para chocar. Em qualquer contexto onde eram apresentadas nos anos 80, seja no estúdio do artista, nas galerias ou em museus que promoveram suas individuais, sua obra tinha o claro interesse de incomodar a sociedade e remexer o status quo, ao trazer à tona práticas gays que sempre existiram. Um dos méritos de Robert Mapplethorpe foi ser corajoso o suficiente para falar sobre o sadomasoquismo e homoerotismo e mostrar essas práticas marginalizadas e amorais em fotografias que prezam pela beleza, o perfeccionismo, o culto ao corpo, e esses temas estão presentes na arte desde Roma antiga. Deveria Robert Mapplethorpe causar ainda tanto escândalo? Pois é, hoje vamos falar sobre Robert Mapplethorpe, um fotógrafo controverso, e esse texto que vocês ouviram agora foi extraído do site Bigorna Art. Eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem melhor esse texto. O Robert nasceu no Queens, que é um bairro meio periférico lá de Nova York, e ele foi conhecido pela sensibilidade no tratamento de temas controversos e no uso de temas muito complexos, né, em preto e branco. E o seu trabalho mais controverso foi o cenário underground, nos anos 60 e 70, e ele começou a fotografar com uma Polaroid. Para quem não se lembra, aquela câmera antiga que a gente clicava e saía a foto na hora. Então, o Robert, ele ficou famoso por fotografar essas cenas. É, ele era homossexual e ele soube, como ninguém, retratar os cenários, as práticas que eram conhecidas, mas provocava umas reações muito diversas, né? Ele sempre foi muito criticado pelo trabalho dele. E ele fotografava muitos modelos negros, o trabalho dele era feito basicamente em estúdio, e ele juntava, fazia as composições de negro e branco, e muita gente não sabe, inclusive, se as críticas que ele recebia era por causa do trabalho voltado a esse universo GLBTQIA+, que na época não existia, né, essa expressão, ou se era porque ele fotografava pessoas negras e brancas e a sociedade americana sempre foi bastante racista. Mas ele tinha um domínio fantástico da luz e transformava essas imagens, que para muita gente podia ser chocante, em um trabalho de arte, de modelagem do corpo. Ele entendia muito da linguagem de nu do corpo. Tinha imagens chocantes como essa, né? Ele envolveu os modelos numa bandagem, ficou parecendo uma múmia, e ele conseguia fazer uma coisa interessante, que era abordar o corpo humano de vários ângulos diferentes e conseguir esses efeitos que a gente não consegue, a princípio, definir que parte do corpo que é. Passa a ser uma imagem até meio abstrata. A gente tem que olhar durante um tempo para descobrir que parte do corpo é essa. E o Robert também se interessou por outros temas, mas esse foi o tema mais importante da vida dele. Ele fotografou várias celebridades, mas esse foi o trabalho mais importante porque ele chocou a sociedade e ele representou um divisor de águas, de certa forma. Mas ele gostou muito também de fazer foto de flores. Então, aqui a gente tem uma foto ainda com modelo e flores, e ele sempre procurou um aspecto é, também erótico, mesmo nas flores, no tema das flores, um aspecto erótico.
um domínio fantástico da luz, né? Então não era só foto de flor, não era só uma foto documental, ele expressava alguma coisa, esse erotismo também estava presente nas fotos das flores. A gente pode ver que tem algumas coisas até que lembram expressões humanas nas flores dele. E ele fotografou mais para o fim da vida outras flores que ele começou a fazer em cor. Esse foi praticamente o último trabalho que ele fez, já é o final da vida dele. Ele começou a fotografar essas flores em cor e ela sempre tinha essas expressões muito personalizadas, né? E o Robert morreu em 89, aos 42 anos, devido a complicações decorrentes do HIV, né? Nessa época, o mundo ainda estava tateando ainda uma forma de lidar com essa doença e ele faleceu dela. Mas em 1990, um ano depois que ele já havia falecido, no Centro de Arte e Cultura de Cincinnati, uma cidade lá nos Estados Unidos, abrigou uma exposição com 170 fotos aproximadamente do Robert. E o promotor da cidade, assim que viu as obras do que as tratavam, ele apresentou uma denúncia contra o diretor do museu, porque considerava que aquela obra era ofensiva à moral e tudo mais. Isso acabou dividindo a cidade, porque muita gente ficou surpresa com aquela decisão de ter aquele processo. Mas um advogado da cidade resolveu tomar frente e fazer a defesa do diretor, e acabaram ganhando esse processo, fizeram um acordo, mas a exposição pôde prosseguir. Isso foi um divisor de águas, porque criou um precedente para que outros processos no futuro tivessem mesmo embasamento baseado na liberdade de expressão mesmo, porque são imagens chocantes, mas está dentro do universo da arte. Mas mesmo assim, muitos diretores de museus continuaram com muito medo de abrigar exposições que tratam de temas assim controversos e que tratem da moral de uma forma, de uma visão que possa chocar a sociedade. E mesmo assim, depois disso, outros artistas foram condenados a cumprir prisão, inclusive, por apresentarem trabalhos desse tipo. Pois é, isso reacende uma preocupação nesse nosso mundo contemporâneo, quando museus ainda são atacados e tem que fechar exposições simplesmente porque os temas apresentados chocam a sociedade conservadora. O que que vocês acham disso? Robert Mapplethorpe abriu as portas e nos deixou lições. Aguardo vocês na próxima semana com mais um fotógrafo no século da fotografia. Aguardo vocês. Até lá.